Se você usa apenas funções simples como soma e PROC-V, eu quero te falar, você está perdendo tempo e até oportunidades. Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar cinco funções que todo profissional deve dominar. Então veja bem no detalhinho que com certeza você vai se tornar um especialista no Excel aqui comigo. Eu sou o Gustavo Pereira, sou especialista em Excel e o meu objetivo aqui é te ajudar a você se desenvolver nessa ferramenta incrível. E a primeira função que nós vamos falar é a função texto. Essa função ela tem diversas aplicações e olha que aplicação muito legal dessa função. Eu tenho uma data aqui, deixa eu dar um zoom, você tem uma data e essa data ele converte o mês ali em um nome. Por exemplo, ele está convertendo aqui em janeiro, porque é mês 1. Se eu arrastar essa fórmula para baixo, perceba que cada mês ele transforma ali em um nome. Se aqui for o mês 12, ele vai colocar em dezembro. E é uma função muito simples. Eu vou fazer aqui para vocês se conectarem com ela. Ó, é igual texto, valor. O primeiro argumento é valor. O valor é justamente a data. Tenha muito cuidado, porque aqui você precisa colocar de fato a data. Não adianta colocar o mês 01, o mês 1, o mês 12, o mês 11. Não, tem que colocar a data. Exemplo, 1/1 de 2025. E assim vai. Então, coloquei aqui o valor, ponto e vírgula, partiu para o próximo argumento. E o próximo argumento é o formato do texto. E aqui que é o grande segredo, tá? Como eu coloquei aqui do lado da pesquinha, ó, a gente tem que colocar entre aspas duplas na função texto. Esse formato sempre vem em aspas duplas e você vai colocar 3 M's. Esses 3 M's ele vai te retornar aquele mês daquela maneira, ó, 1, 2, 3 M's. Não importa se for minúsculo ou maiúsculo. Fechei as aspas duplas, fechei o parêntese e ele retorna ali o mês. Se eu colocasse 4 M's, o que iria acontecer? Vamos colocar aqui o quarto M. Coloquei até minúsculo para vocês verem, mas não importa. Ó, ele retornaria o nome do mês, mas só que completo. E se eu colocasse 2 M's? Ele retornaria ali o mês e número 01. Então, se você deixar esses 3 M's, você vai conseguir ter esse nome do mês dessa maneira. Eu posso arrastar aqui para baixo, dar o duplo clique. Então, você consegue ter essa função texto, uma função muito interessante para você trabalhar e tem muitas outras coisas que você pode explorar nela também. Bom, temos agora também essa função, que é a função incrível, queridinha. Possivelmente, quase todos os projetos de Excel você vai utilizar ela, que é a função soma-6. E o que essa função ela retorna? Ela pega de uma base de dados, que é essa base de dados aqui, ela retorna a soma desses valores, só que com condições. Por exemplo, a soma total aqui, se eu somasse toda essa base de dados, que são mais de 1000 linhas, ela daria uma soma, ó, a gente percebe aqui embaixo, de 24.493, beleza? 24.493 é o valor que a gente vai encontrar aqui. Inclusive, está até aqui nesse somatório. O que a função soma-6 volta? Ela não soma apenas qualquer coisa. Ela soma com critérios, né? Você estabelece critérios e ela soma. Por exemplo, qual foi o critério que a gente estabeleceu aqui? A máquina ser golfradora. Então, ele soma todos os valores de tempo, considerando que seja a máquina golfradora, considerando que seja a máquina boleadora, considerando que seja a máquina laser. Então, isso é muito interessante. E óbvio, né? Por exemplo, eu vou aqui na golfradora. Se o tempo aumentasse, vou colocar aqui um tempo 2.000 minutos, só para a gente ver alterando lá. Quando eu altero 2.000 minutos, automaticamente ele vem aqui e altera também, tá vendo? Então, isso é muito importante para que esse processo ele esteja automatizado. Beleza? E como é que a gente faz? É muito simples, tá? Vou até apagar aqui. Deixa eu voltar aqui para o valor que estava antes, para não ficar diferente do seu. Inclusive, essa base está na nossa descrição do vídeo, então não deixe de ir lá
baixar a base para que você possa acompanhar, treinar e estudar. Beleza? Bom, vamos lá. Então, como é que eu faço aqui? Simplesmente eu vou botar a função soma-sis. Deixa eu dar um zoom para vocês. Vou abrir o parêntese e ele começa os argumentos. Lembre-se, sempre lê os argumentos. Qual é o intervalo de soma? Intervalo de soma é aquilo que eu quero somar. Então, o intervalo de soma é esse intervalo aqui, é o tempo. Eu não vou selecionar assim, tá? Porque é uma base muito longa, eu demoraria muito. E também não quero ficar colocando um valor de intervalo definido. Então, eu vou clicar aqui bem em cima da letra da coluna. Ó, cliquei. Pronto. O que foi que aconteceu? Ele me disse que meu intervalo de soma, eu defini que era K a K. O que significa isso? Que é a coluna K inteira. Maravilha. Ponto e vírgula. Qual é o meu intervalo de critério? Beleza? Então, o primeiro argumento é o intervalo de soma, o que eu quero somar. E o segundo argumento é o intervalo de critério. Qual é o intervalo de critério? O que significa isso? É o intervalo lá da sua base que você quer avaliar, que você quer transformar ele em um critério. E eu quero transformar em critério as máquinas. Então, o meu intervalo de critério é justamente a coluna que tem as máquinas, porque ele vai lá nessa coluna, vai procurar todas as máquinas que são gofradoras e vai somar para mim. Então, eu simplesmente seleciono aqui nessa coluna, beleza? Show de bola. Ponto e vírgula. Próximo argumento, qual é o critério? Né? Eu tenho um intervalo de critério 1. Qual é o critério 1? E o critério 1 é justamente essa máquina aqui que está do lado. Então, eu vou clicar aqui nessa minha referência, né, que no caso aqui é a B3, e aqui eu fecho ali a minha função. Perceba que eu poderia colocar mais argumentos. Isso se você tivesse mais critérios, por exemplo, mês, você poderia colocar um gerente. Então, você tem inúmeros critérios que você pode colocar. Mas, nesse caso, basta apenas colocar um critério, que é a máquina. Tá? Então, vou fechar o parêntese aqui e ele vai retornar esse valor. O que significa esse valor? Foi o que eu expliquei. É a soma do tempo, só que tendo como intervalo de critério a máquina, e esse aqui é o critério. Por exemplo, se aqui fosse laser, ele mudaria de gofradora para laser e me retornaria esse valor. Então, essa função soma-sis, ela é super, super, hiper, mega importante para você agregar esses valores ali nos seus projetos. Vamos agora para a próxima função, e antes de chegar lá, eu quero te perguntar uma coisa. Você está achando esse vídeo legal? Você está curtindo ali o nosso conteúdo? Não deixe de curtir o vídeo, não deixe de enviar para alguém. Envie para alguém esse vídeo que você sabe que vai fazer toda a diferença, que vai ajudar ela no desenvolvimento. Alguém que não sabe nada de Excel, que precisa se conectar. Alguém que já sabe que você quer compartilhar. Então não deixe de enviar e se inscreva, ative o sininho, porque temos conteúdos incríveis aqui nesse canal, dedicado ao Excel, sem enrolação e muito na prática. Então, não deixe de se inscrever, compartilhar, comenta também se você está gostando, curte, envia para o seu amigo ou para a sua amiga. Bom, retornando aqui ao nosso processo, vamos lá. Temos aqui agora houve uma auditoria, perfeito, né? E nessas auditorias aqui, nesses CDs. E a nota final dessa auditoria, sendo que uma meta de cada CD era 8. E aí, o que acontece? Com a função se, a função se é uma função incrível, tá? Ela faz diversas situações. Então, a função se, a gente pode definir o seguinte: se minha meta for menor, né, se o meu resultado for menor que a meta, é reprovado. Se for maior ou igual, está aprovado. Então, olha que legal. Aqui é 7.7, é menor, é reprovado. Se fosse 9, deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Se fosse 9 a minha meta, olha o que ia acontecer, ele estaria automaticamente aprovado. Se for 1, ele está reprovado. Então, a função se, ela consegue, dentre outras coisas, pegar um valor numérico e retornar ele no nome. Né? Outras coisas também que você consegue fazer, muitas outras coisas. Mas nesse exemplo aqui, que é um exemplo muito comum e muito utilizado no dia a dia, você consegue transformar aquilo ali que é um número em um nome, né? E fazer ali um chamado teste lógico. E como é que a gente faz essa função aqui? É muito simples,
bem simplesinha. Vamos ver aqui bem em detalhe, bem rapidamente. É o seguinte, eu vou botar igual, vou escrever se. E aí, qual é o teste lógico? Teste lógico simples. Se essa nota final for maior, ó, se for maior ou igual, eu tenho que colocar esses dois sinais, porque ela pode ser maior e pode ser também igual a quem? A meta. Beleza? Se ela for, se ela for maior ou igual que essa meta, ponto e vírgula. Aí ele pergunta, o que você quer que aconteça? Né? Se for maior ou igual, o que é que você quer que aconteça? Entre aspas duplas, porque você está escrevendo o nome. Sempre que você for escrever o nome, uma palavra, no Excel você precisa colocar aspas duplas. Então, aprovado, ponto e vírgula. E se for falso? Se ela não for maior ou igual que a meta, eu quero que seja o quê? Reprovado. Beleza? Vou dar um Enter e automaticamente aqui ele vai gerar a função. Por exemplo, se for 8, é aprovado. Opa, deixa eu mudar aqui. Aprovado. Para ficar certinho. Agora sim, aprovado. Beleza? Então, se for 7, fica ali reprovado. Porém, eu não vou entrar muito no detalhe, porque isso é um assunto mais amplo e mais longo, mas de qualquer forma, eu preciso fazer ali aqui o que chama de travamento, né? Que é transformar essa referência aqui em referência absoluta. Então, só para ser simples aqui, para você entender um pouco, mas depois estude mais sobre isso, você vai fazer o seguinte, se você precisa arrastar essa função para baixo, e você tem uma referência, que esse E2 aqui, ele não pode arrastar para baixo. Exemplo, a nota final, sempre eu quero que ela desça para baixo. Perfeito? Eu quero sempre que ela acompanhe esse movimento aqui. Porque eu quero avaliar essa, depois eu quero avaliar essa, quero avaliar essa. Maravilha. Mas essa função aqui, que é a meta, eu quero que sempre seja ali 8. Se eu quero que sempre seja ali aquela referência, eu preciso colocar os cifrões. Cifrão antes da coluna e antes da linha. Dessa maneira, você deixa essa referência travada. Então, quando eu arrastar para baixo, ela vai ficar ali travada e não vai se mover. Repare, vou arrastar aqui para baixo. Olha o que aconteceu, eu vou dar 2 cliques. Ó, ela continuou travado no E2, mas ele abaixou o D6. Se eu vim para cá, ó, é a mesma coisa. Ele continuou travado no E2 e ficou solto porque eu não coloquei o cifrão aqui no D7. Se eu não tivesse travado, olha o que iria acontecer. Vou tirar aqui o cifrão só para você... Opa, tirei aqui o E. Vou tirar aqui o cifrão só para você se conectar com ele. Olha o que iria acontecer. Beleza, vou arrastar para baixo. Ó, primeiro aqui deu aprovado. Por que deu aprovado? Percebeu? Essa referência desceu e essa aqui desceu e saiu da nossa meta. Então, não é o que a gente quer. Então, sempre que você tiver alguma referência de célula que você precisa que ela não se mova, se você botar para o lado, para baixo, você vai fazer esse travamento, faz esse travamento que é colocando o cifrão antes da linha e antes da coluna. Posso arrastar aqui para baixo, vou fazer um check, ó, tá perfeito a nossa função se. E agora temos a nossa penúltima função, nossa quarta função que você precisa conhecer, que é uma função bem simples, mas eu vejo que muitas pessoas ainda se atrapalham, que é a função se erro, beleza? Função se erro. E o que é essa função se erro? Vamos lá. Simplesmente é o seguinte, eu tenho aqui um estoque e uma análise de estoque, que é o seguinte, eu tenho o estoque de cada CD e a venda por dia. Se eu quiser saber o estoque por dia, eu vou fazer uma divisão de estoque dividido pela venda por dia. Maravilha. Mas se eu não tiver aqui, por exemplo, ainda o resultado de venda por dia, se eu estiver avaliando ou qualquer outra coisa esperando um resultado, ele vai ficar com esse erro aqui, tá? Então, como é que a gente tira esse erro, né? A gente não tira o erro, a gente diz o seguinte, se ocorrer o erro, eu quero que fique uma coisa mais visual. É simplesmente usar a função se erro, beleza? É simplesmente usar essa função se erro. É bem simples. O que é que a gente vai fazer aqui nessa função se erro? Eu vou colocar aqui, antes da função que você, do cálculo ou da função que você está aplicando,
antes justamente dessa fórmula, né, que você está aplicando, eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu clicar 2 vezes. Vou fazer aqui. Então, eu vou vir aqui antes, ó, antes do início de tudo. Logo depois do igual, pronto, eu vou botar esse erro. Ó, coloquei esse erro. Aí, o primeiro argumento é valor. Qual é o valor? O valor é justamente o cálculo, a função, tudo que você precisar colocar ali. E aí, ponto e vírgula, para ir para o próximo argumento. Se esse cálculo der errado, se essa função der um erro, o que é que você quer que aconteça? Lembra, aspas duplas, eu quero que apareça um traçozinho, tá? Então, ele é bem simples os argumentos. É só a função, que é o valor, né? A função, o cálculo, enfim. E o próximo argumento, se der erro, o que é que você quer que aconteça? Eu quero que apareça esse tracinho. Vou fechar aqui, não muda o cálculo. Mas se for algum que der erro, vou arrastar aqui para baixo. Se for algum que der erro, ele vai aparecer o parêntese. Se aqui, por exemplo, aparecesse o número, ele calcula para você. E se eu sumir aqui com esse número, ele não aparece aquele valor, aquele valor de erro, né? Ele aparece ali o traçozinho. Fica uma coisa bem mais profissional para você trabalhar. Beleza? Bom, e para fecharmos aqui com chave de ouro, nós temos a função procx. Essa função procx, nem todas as versões ali do Excel tem, mas se você estiver utilizando as versões mais novas, você vai ter essa função. É bem importante eu te mostrar, porque ela já coloca esse erro dentro dela também. Isso é bem interessante. O que a função procx, procv, índice corresp, ela faz? Deixa eu dar um zoom aqui. Por exemplo, eu tenho uma base de dados. Se eu colocar aqui, ela procura e acha. Se eu colocar aqui, vamos lá, quero colocar aqui o valor 2. Ele procura o valor 2 na base que eu defini e me diz qual é a máquina que eu defini, que era aquele intervalo. 5, ó, ele coloca isso de forma automática. Isso é muito legal para cadastro, para você consultar um nome. Ah, eu quero uma máquina, eu quero saber qual é a peça que usa. Se for essa máquina, é essa peça. Se for esse número, é isso daqui. Então, quando você quer procurar uma coisa, encontrar outra. É muito legal. E para fazer ela, é bem simples. Vamos ver aqui, bem rapidinho, como é que a gente vai trabalhar com essa função. Vou botar aqui procx, beleza? Ela é o mesmo resultado da procv, só que mais eficiente. E te traz ainda esse erro embutido. E, além disso, ela é muito semelhante também ao índice corresp, porém, ela já traz esse erro embutido. Por isso que ela se torna mais eficiente. Mas, como eu disse, ela não tem em todas as versões. Então, tome cuidado com isso. Beleza, valor de pesquisa. O primeiro argumento aqui, valor de pesquisa. O valor de pesquisa é esse daqui. Show de bola. Quero pesquisar essa referência. Ponto e vírgula. Qual é a matriz que eu quero pesquisar? Pesquisa, matriz. Eu quero pesquisar nessa matriz. Vou selecionar aqui inteira, porque se eu expandir o meu intervalo, ele já vai estar ali dentro e está tudo certo. Maravilha. Ponto e vírgula. Qual é a matriz de retorno? Ótimo. Eu procuro nessa matriz e eu quero que ele retorne nessa. Eu poderia ter 10 colunas. Eu vou selecionar a que eu quero que ele retorne. No caso, é essa daqui. Perfeito. Ponto e vírgula. Próximo argumento. Se não encontrado. Entende que legal? Esse se não encontrado é o seguinte. Se eu não encontrar esse valor, o que eu quero que aconteça? Eu vou deixar aqui o tracinho sempre entre aspas duplas. Ponto e vírgula. E aí, qual é a correspondência? Você sempre vai colocar exata, que é esse 0. Isso significa o quê? Que sempre ele vai procurar a correspondência exata, não uma correspondência aproximada. Beleza. Esse próximo modo de pesquisa, você não precisa, como ele está em colchetes. Tudo que tiver entre colchetes é opcional, não é obrigatório, tá? É interessante você botar esse se não encontrado e correspondência exata, mas esse modo de pesquisa você não precisa colocar. Fechei o parêntese aqui bonitinho, ó, encontrou boleadora. Se eu colocar a máquina 1, laser. E se eu colocar a 6, o que é que vai acontecer? Veja bem, lembre-se o seguinte, você não tem esse número 6, então ele era para dar um erro, porque ele não tem. Mas como você está usando a função procx, ele já faz esse erro. Olha o que vai acontecer, ele vai e volta com aquele tracinho, porque você não tem. Se eu acrescentasse aqui, ó, o número 6, vou botar aqui, ó, ver, vou botar aqui teste,
ó, ele automaticamente ele já encontraria isso pra gente. Pessoal, essa aqui foram as 5 funções que você não pode deixar de utilizar e conhecer ali no seu dia a dia. Ela é fundamental para todo esse processo, porque você realmente precisa se conectar. Se você quer se aprofundar no Excel, eu quero te apresentar o curso Excel Premium. Um curso completo para você, onde eu pego mais de 15 anos de conhecimento de Excel, coloco ali em aulas bem planejadas, são mais de 160 aulas e te explico bem no detalhinho tudo o que você precisa saber sobre o Excel. Então realmente é com muita proximidade esse curso, é uma trilha incrível, essa aqui é a nossa trilha, são diversos assuntos para você se conectar, temos um módulo de gráfico, um módulo de tabela, são funções que você vai conhecer e além disso eu tenho bônus exclusivos que vão ainda dar um up muito maior nesse conhecimento do Excel. É um curso muito completo, onde diversos alunos já fizeram o curso e conseguiram colocar em prática tudo aquilo que aprendeu no curso do Excel Premium e se desenvolver ali na sua carreira. Então, não deixa de conhecer o curso. Clica no link que está na nossa descrição, estamos com uma promoção bem especial para você, então tenho certeza que você vai gostar e se tornar um especialista em Excel. Muito obrigado por estar comigo nesse vídeo, não deixe de enviar para alguém, não deixe de se inscrever no canal, curtir e comenta. Comenta se você quer que eu fale sobre algo específico no Excel, deixe o seu comentário e eu te espero no próximo vídeo. Vamos